Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre comprar placa de vídeo. Na hora de comprar uma placa de vídeo, tu começa a ver às vezes o que tem no mercado de hardware mais atual, um modelo novo, uma placa de vídeo nova, e também a gente cogita muito olhar uma placa de vídeo mais antiga, uma placa de vídeo usada de uns 3 anos para trás de lançamento, 2 anos para trás de lançamento, uma série anterior. E Geralmente não, a regra não é muito clara, mas em tese o esquema é o seguinte: às vezes a gente consegue uma placa de vídeo mais antiga, high-end, uma topo de linha de 3 ou 4 anos atrás, com um preço semelhante a uma placa de vídeo nova, só que modelo de entrada, na mesma faixa de preço. O que será que vale mais a pena? Comprar essa placa de vídeo usada, que aparentemente eu vejo ela ali no anúncio, tá funcionando, tá ok, e é um topo de linha, é uma placa high-end que eu vou ter na minha mão, só que um pouquinho mais antiga, ou será que eu compro já uma nova de entrada? O que vocês acham? O que será que é mais jogo? É isso aí que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui na nossa turma da informática, e é isso aí. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, como exemplo, peguei aqui uma GPU que eu tenho aqui, comprei já faz uns 4 anos já. Vou usar ela aqui só para ajudar, tá mostrando. Foi a primeira placa de vídeo high-end que eu comprei pra gente ter no canal, para usar na bancada, nos testes. Uma GTX 1080, esse modelo aqui super clocked, da EVGA. EVGA que até agora parou de fazer GPU, saiu do mercado de GPUs. E é uma marca muito boa. Nossa, essa placa de vídeo aqui eu morro de amores. Aqui, ó, galera. Pior que o design dela eu acho muito legal, meu. A GTX 1080, ó, EVGA Super Clocked. Isso de uma época que a gente não tinha muito frufru, não tinha RGB, era só a placa mesmo, a carcaça. Backplate aqui, ó, alumínio. Esse backplate ele ajuda a refrigerar também, ele serve como dissipador. Tem um conector de 8 pinos aqui, uma construção mais sucinta. A placa é bonita, né? GTX 1080 bonitona, cara. Aí justamente esses dias que tô trocando de cenário, peguei umas coisas pra trazer pra cá, essa placa foi uma dessas. Eu fiquei pensando quando eu peguei ela na mão pra trazer pra cá. Pô, quanto é que será que o pessoal tá cobrando hoje, cara? Uma GTX 1080. Será que vale a pena comprar ela? Ou será que vale a pena comprar uma mais nova com performance semelhante dela? Isso aí me deu o clique, tá? O estalo pra fazer esse vídeo. Então vamos pegar como uma referência pra gente dar uma pesquisada. Então vamos ver. Então vamos lá, galera. GTX 1080, tá? Eu vou no Mercado Livre. Se eu pesquisar no Google, eu vou ter que olhar. É uma placa de vídeo já de anos atrás, tá? Inclusive, vamos botar aqui ó, no Google GTX 1080 Specs para pegar as especificações. Vamos usar aqui o Tech Power Up, referência de site, se tratando de especificações de GPU, não tem erro, tá? Tem muita informação disso aqui, é um banco de dados enorme de BIOS, de placa de vídeo, fonte segura. GTX 1080, com 8 GB de VRAM, o tipo de memória é GDDR5X. Tecnologia mais para trás, né? A gente tem o mais padrão já é GDDR6. GDDR6 está sendo mais padrão no mercado, até para GPUs mais de entrada. Então são 8 GB de VRAM GDDR5X. Esse modelo Founders aqui também é bonito, né? Placa da data de 2016, ó galera. 2016, cara, em maio, o lançamento. Pô, 2016, também 2023. 7 anos isso aí. 7 anos, né? 7 anos, cara, já existe isso. Não parecia que era tanto. Putz. Faz tempo. 7 anos nas costas essa GPU. A gente teve a série GTX 1000 da NVIDIA, da série 1000 foi para RTX 2000, RTX 3000 e RTX 4000. Olhando assim, até que não parece que são tantas versões assim à frente, né? Porque RTX 4000 não faz tanto tempo que lançou. Claro que também a gente tem a série GTX 16, a série 1000 que é 16, 1660, 1660 Super, 1660 Ti, mas elas têm performance inferior. Foram lançamentos posteriores, mas o desempenho é inferior a 1080. Tanto é que a gente pode ver aqui, ó, no gráfico de performance relativa que o Tech Power Up tem, a 1080 tá aqui, 100% de performance dela, plena, GTX 1080. Ela colava na RTX 2060, e isso eu fiquei com uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, na época quando eu tava comprando, eu tava entre pegar 2060 ou 1080, e na faixa de preço era bem parecida, eu peguei uma 1080. A gente vê aqui, ó, a série 16, ó, 1660 Ti, tá aqui embaixo, ó, 85% de performance. A 1660 Super, 83% de performance, então elas são inferiores. E aproveitando e olhando esse gráfico de performance relativa, a gente vê que a 1080 ela fica muito semelhante a GPUs atuais que são RX 6600, GPU da AMD. Vamos pegar alguma da NVIDIA talvez, que se aproxime mais, ó, uma RTX 2060 Super. Já não é tão atual também, mas atual é a 4060 Ti que saiu esses dias. Sério, 4000 é muito nova, dá pra até tirar fora. A gente tem a 3060, só que daí já dá uma distancia bem mais a performance. Tá aqui ela, 3060 com 119%, ou seja, ela rende 19%
1080 a mais do que a 1080, mas eu ficaria nessa. Eu não vou nem considerar muito AliExpress, tá, galera? Tirando um pouco isso, ainda mais o medo geral que tá de comprar do AliExpress e ter taxa de importação, eu vou permanecer no mercado interno, comprando de Mercado Livre, usado aqui no Brasil ou comprando novo no Brasil. Vamos pegar aqui uma mais recente aqui, por exemplo, uma RX 6600, pra gente poder comparar, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, e aqui a gente tem a ficha das duas GPUs, então, ó. RX 6600, o que o site diz aqui, ó? Resoluções ideais para rodar games, tá? Olha só, 1080 para Full HD, status verde. Ó, roda tudo em Full HD, beleza. Roda no Full HD alto, Full HD no Ultra lá, 8 GB de VRAM, que é o ideal de memória, vamos dizer, pra gente conseguir rodar um Full HD alto, sem estar esgoelando memória de vídeo. E a RX 6600 na direita aqui, no Full HD, tá joia também, roda tudo. Full HD Ultra, Full HD alto. Ela também tem 8 GB de memória de vídeo, só que daí usando memória GDDR6, mais nova. Uma memória com frequência mais alta. Então aí já começam alguns pontos, tá? Aqui a gente tem chips de memória com tecnologia mais atual em frente a uma 1080. Eu vou comparar essas duas aqui, mas pegando como um padrão que vocês podem fazer quando tiver alguma dúvida e pensar realmente. Será que eu pego essa plaquinha mais antiga que eu tô vendo aqui? Ou será que eu pego essa nova? Pode fazer esse padrão aqui de comparativo, analisando tecnologias. Um abre parênteses, tá, galera? Apesar da memória GDDR6 ser mais rápida, ter uma frequência maior, a gente tem outros parâmetros que influenciam na largura de banda, que vai ser a velocidade de transferência de dados efetiva entre esses 8 GB e o chip gráfico. Um desses pontos é o quê? A largura, a quantidade de linhas do barramento. A 1080 é 256 bits, já a RX 6600 é 128 bits. Então a 1080, graças ao barramento maior, com mais linhas de comunicação, mesmo a memória tendo uma frequência mais baixa, por ter mais linhas de comunicação, ela ainda pode ter mais vantagem. Isso a gente pode ver aqui embaixo nas especificações, nesse campo aqui da memória. Vamos ver aqui, ó, os dois campos de memória. A 1080, largura de banda geral 320 GB por segundo. E largura de banda da RX 6600, 224 GB por segundo. A comunicação entre chip gráfico e a memória de vídeo é inferior. E a gente pode ver, ó, o clock da memória de vídeo é maior, ó. A frequência efetiva é de 14.000 MHz. Aqui está dito em 14 gigabits por segundo. É 14.000 MHz. Lá da 1080 é 10.000 MHz, frequência efetiva. Ok, isso é um abre parênteses, tá? Voltando lá para cima. Para rodar os games em resolução 2K, Quad HD, a 1080 já entra aqui numa recomendação, um sinal de alerta indo para quase ruim, ó, que é o laranjinha. Na 6600 já diz aqui como um amarelinho, é uma atenção, já é para ser teoricamente mais tranquilo de brincar. E na resolução 4K os dois estão já no sinal de alerta. Não é uma placa destinada para isso. Dá para até brincar mesmo, mas não é o ideal. Beleza, vamos ver questão de preço como é que tá agora antes de continuar falando, né? Então lá, ó, GTX 1080. Quanto que os loucos estão cobrando? Vamos ver. Olha lá, galera. Já vou filtrar aqui, cara. Vou filtrar aqui por usado. E aí começa as doideiras, ó. R$1.600, 3.000 conto, 1.400, 1.500, 1.400. Essa aqui eu até favoritei, porque essa aqui é uma 1080 Ti. 1080 Ti, cara. Inclusive, essa 1080 Ti ali, eu até conversei com o cara e ele fez um anúncio dessa 1080 Ti por R$1.300. Esse aqui é um caso até à parte, tá? Eu achei bem interessante. Se a gente olhar lá no gráfico de performance relativa, a 1080 Ti, ela destaca bem mais à frente aqui, ó. Ela vai para 127% de performance. É 27% a mais de performance do que a 1080. E essa 1080 Ti, ela tem um outro bônus aqui, que são 11 GB de quantidade de memória de vídeo. É 11 GB de VRAM. Isso para rodar games em resolução mais alta é mais vantajoso. Então eu achei legal, mas vamos continuar aqui. Vamos pegar aqui uma 1080 que eu achei no valor, vamos dizer, as melhores que eu encontrei, tá? Aqui uma 1080 8 GB, triple fan, é para estar funcional. R$1.100 os caras estão cobrando. 1.100. É para estar em perfeito estado, sem detalhe, limpeza, troca de pasta térmica feita. A preferência dele é para vender pessoalmente. Uma outra aqui, GB também, triple fan. Segue o mesmo modelo? É, mesmo modelo. Aqui o cara já tá pedindo 1.400. Então varia. 1.400, os melhores preços que eu encontrei. Tem uns caras que pedem 2 pau, 3.000 numa 1080. Tem condição. Os caras acham que vai vender para algum colecionador, um amante de hardwares geracionais que vai pagar muito a mais por uma coisa. Eu não entendo isso aqui. Eu não entendo. Tem os caras aqui, ó, pedindo 900 pila numa 1080 que nem funciona, cara. Tá louco da cachola, né? Então é isso, R$1.400. Vamos ver quanto é que tá uma RX 6600 aqui, ó. Isso a gente já tem nova no mercado, né?
RX 6600, cara. Entrou em promo aqui, ó. E realmente tá em promoção. Eu tava vendo já esses anúncios ontem pra gravar o vídeo e na base tava 1.600, 1.700, 1.900, 1.700. Agora que caiu uma, ó. ASRock por 1.000, menos de 1.500. Nesse tipo de situação, não tem dúvida nenhuma, né? Já sabe qual vai pegar. Tu tem a mesma faixa de preço, numa placa que rende mais performance, que é mais nova, consome menos energia, a gente não chegou nessa parte ainda, tem 1 ano de garantia, pronto, não tem conversa. É isso aqui. Aqui, pronto, acabou o vídeo. Aqui já me cortou. Vamos até voltar pro comparativo direto aqui, tá? Assunto, consumo de energia. Um dos pontos a se preocupar. Aqui a gente já viu que relação de preço e performance, a RX 6600 ela rende 11% a mais de performance do que a 1080 e ela é nova e tá no mesmo preço que os caras estão pedindo, então não faz sentido. 1080 caiu por terra. Se a gente for aqui na parte de consumo energético, olha só, no board design da placa, a RX 6600 tem um consumo 132 watts, fonte sugerida de 300 watts de potência. É um consumo baixo, tem um desempenho bom para um consumo baixo. Já a 1080, por ser uma placa mais antiga, naturalmente o consumo vai ser maior para render esse mesmo nível de performance. Então, naturalmente, a gente vai ter que investir mais em fonte de alimentação, ter uma fonte mais forte. Nesse caso aqui, a 1080, o TDP dela, 180 watts. Até que não difere tanto, né? Para ter essa diferença de idade e nível de desempenho meio parecido. Mas ainda assim, ela consome mais para render menos. Então a fonte sugerida aqui é 450 watts. Não é um absurdo. Tu não ia comprar uma fonte de 300 watts para rodar com a 6600. O cara já ia meter uma de 450, 500 watts também. Até para depois trocar para uma outra placa de vídeo nova, enfim. Mas isso aqui é sempre um ponto a considerar, tá? Que tu vai comprar uma placa mais antiga, ela vai estar consumindo mais coisa ainda também. A vantagem que a gente tem que ver aqui em pegar uma placa de vídeo mais antiga e topo de linha é o preço, cara. E que muitas das vezes vai ser difícil a gente encontrar. Até porque o pessoal, a gente sabe, tu compra uma coisa que, pagou, sei lá, os caras pagaram aqui 2.800 conto nas placas. Agora tá vendendo por R$1.000 a menos, ó. Já baixei 1.000 pila aí, ó. Mas tem 7 anos de idade isso aqui. E claro que a gente tem toda a dificuldade, o nosso mercado interno aqui não é nem um pouco fácil de se lidar. Eu falei que não ia falar de AliExpress, mas eu quero só ver como é que seria o preço de AliExpress de uma placa dessa. Pra gente conseguir ver se isso já aumentaria bem mais essa diferença. Os caras nem tem o chip. A 1080 nem aparece aqui. Ó, aqui galera, aqui uma outra, será? 1080 Ti Zotac usada. Olha aí, Dual Fan. Tão estranho, uma 1080 Ti Dual Fan. Produto usado, mas funciona certinho. Ó, pergunta desse mês aqui, ó. Não sei sobre a veracidade. R$1.300 uma 1080 Ti. Nesse caso aqui, já é mais jogo, né? Ó, vou pegar aqui a 1080 Ti para comparar. 1080 Ti. 11 GB de VRAM é vantagem. Barramento da memória, 352 bits. Então a largura de banda da memória, ó, passa para 484 GB por segundo. Já é mais que o dobro do que a 6600. E se pegar e olhar a diferença de performance, ela rende 14% a mais de performance do que a RX 6600. Custando, nesse caso, R$100 a menos do que essa aqui que a gente está vendo hoje. Se não, no geral, ela até custaria menos. Seria uma economia de até uns R$300, se for para olhar nos anúncios mais normais que eu tinha encontrado durante a semana. Acho que a fórmula não é difícil de entender, né? Aqui na 1080 Ti outra coisa muda. Consumo de energia, ó. 250 watts TDP. Precisa de uma fonte de 600 sugerida. Já vai esquentar mais, já vai consumir mais, vai gastar mais. Precisa de fonte mais parruda ainda. Então são pontos pra gente considerar, né, galera? Uma 1080, 1080 Ti são umas placas bem legal ainda. Se a gente for olhar no gráfico da 1080 Ti, ó, para comparar, a gente vai ter perto dela uma 2070 Super, com praticamente o mesmo nível de performance. Acho que os caras vão pedir bem mais uma 2070 Super do que R$1.300 que a gente tava vendo. No mercado de GPU nova não vai nem encontrar mais 2070 Super. Daria para ver para baixo até aqui, ó, RTX 3060. Ela tá perdendo em desempenho. 3060 é mais fraca que uma 1080 Ti. Quanto é que tá uma 3060? 1.900, ó. 2.000, 2 quebrados, 299. E a diferença de preço começa a ser maior, né? E aí realmente começa, vamos dizer, aumentar o incentivo para eu querer comprar um negócio desse. Nesse caso da 1080 Ti, acho até legal. Tanto é que eu peguei uma ali por 1.300. Vai chegar, se chegar, a gente vai ver no canal. E era o modelo ainda Founders Edition, bonitão. Mas deve esquentar com uma coisa também. Só um fan blower aqui deve dar uma esquentada louca. E por fim, galera, o que a gente pode levar em consideração também para saber se essa placa de vídeo mais antiga ela vale realmente a pena? Que às vezes a gente tem que cuidar não só o nível de performance bruta, mas sim as tecnologias que a GPU traz. A gente sabe que agora tem o DLSS, tem a AMD FSR, que são os métodos de upscaling, que inclusive até melhora para a GPU mais antiga, melhora para qualquer placa de vídeo, mas beneficia muito as placas de vídeo mais antigas, fazendo upscaling
reduz o peso gráfico do jogo, aumenta o FPS e a gente não perde em qualidade gráfica, não perde muito em qualidade gráfica. Então dá uma sobrevida para a placa de vídeo mais antiga. E a gente tem o DLSS, tem o Ray Tracing, que em algumas versões não vão ser compatíveis. Nessa série 1000 aí, a 1080, 1080 Ti, elas ainda conseguem lidar com Ray Tracing. Não tem os RT Cores, não tem a parte de hardware dedicada para fazer rodar o Ray Tracing, que nem a série RTX. Mas a NVIDIA habilitou para ativar o Ray Tracing no game. Mas isso aí já come bastante desempenho, então já não vai rodar tão bem. Por exemplo, nessa RX 6600, aqui a gente já vai ver, ó, na parte de render config, a gente já vai ter outro tipo de unidade, outro tipo de núcleo, que são os RT Cores, para fazer Ray Tracing. Tem 28 RT Cores. A 1080 aqui a gente não vai ver isso aqui. Aqui vai ficar no padrão que a gente já conhece há muito tempo. É o Shading Units, são os CUDA Cores, os TMUs e os ROPs. Acabou. Não tem Tensor Core, não tem RT Core, não tem nada. São pontos a considerar também. Ah, mas não quero Ray Tracing, pra mim não importa, eu nem gosto, nem ativo. Não vai te pegar, tranquilo. Bah, mas não tem DLSS da NVIDIA, não é compatível com essa série 1000. Bem, ao menos tu pode agradecer a AMD, porque tu pode usar com a AMD FSR, porque a AMD fez para ser compatível com placa da AMD e com qualquer placa de vídeo. Pode utilizar dessa artimanha, para fazer um upscaling. E por fim, nessa parte de tecnologia, tem que ficar ligado nas questões de APIs gráficas, versão de DirectX, que tem o suporte. A 1080, 1080 Ti, o suporte aqui é o Graphics Features, tem suporte na versão DirectX 12, que é o mais atual. Na versão exata de recurso, é o DirectX 12.1. Já a RX 6600, ó, é o DirectX 12 Ultimate 12.2. Então tem alguns recursos a mais. Mas no caso da 1080 Ti aqui, não vai desconfigurar ela, tirar ela não vai permitir rodar jogo atual. Não, isso aí não. Ela ainda vai empurrar bastante coisa. Inclusive aqui as versões do Vulkan são a mesma, Shader Model também, OpenCL, a versão é até mais atual de OpenCL do que a da AMD, e OpenGL é a mesma coisa. E por fim, a última recomendação é ver os jogos mais atuais. Eu peguei aqui alguns, por exemplo aqui ó, Resident Evil 4 Remake, tá? Os requisitos recomendados. A GTX 1070. Se tô querendo comprar uma 1080, beleza. É um jogo que tá lançando esse ano, tá recomendando uma placa de vídeo da série 1000, que é de tantos anos atrás. DirectX 12 tá pedindo a versão. Tem isso? Tem. Consigo rodar. Ó, Hogwarts Legacy. Pesado pra um dedéu. Especificação Ultra. Não precisa nem do Ultra. Recomendado alta. Olha, ó. GeForce GTX 1080 Ti com DirectX 12. Tá ok no meu caso aqui. Mas eu quero dizer que recomendo uma placa da série 1000, de tantos anos atrás. E as tecnologias que ela tem. As especificações mínimas pede até a GTX série 900, que é até mais antiga. Então, tenho folga. Vamos ver aqui, ó. Diablo 4. Saiu esses dias aí. Recomendado. GTX 900. Ou seja, se eu vou comprar uma placa da série 1000, ela vai ter tecnologia para rodar um jogo atual que saiu esse ano. Ele está solicitando uma série anterior, tô tranquilo. Entendeu o ponto de vista? É mais isso que eu gostaria de falar. Acho que no mais era isso, para tu conseguir ver, ter uma ideia boa, se realmente vale a pena tu comprar uma GPU usada, mais topo de linha, mais parruda de antigamente. Com isso aqui que a gente viu, acho que é bacana, dá para ver um geralzão assim, para ver se realmente compensa ou não. Se é seguro investir nessa placa mais antiga ainda. Fechou? E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, ó, deixa o like, cara. Se inscreve aí, se junta aqui na nossa turma MW Informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí e valeu!